Como chegamos ao pós-modernismo? Para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. O que é pós-modernismo? Ele está em toda parte, na estética com linhas arrojadas, linha alguma ou qualquer linha. Na ética ele está também, mas esqueça a moral ou a imoralidade. Os que antes eram opostos agora se anulam para dar lugar à amoralidade. Pós-modernismo é a atual condição cultural, social e estética dos tempos em que vivemos. Ainda que não sejam notadas, não sejam apontadas, as propostas pós-modernas estão lá. A mudança chegou e não há garantias de que aquilo que hoje é, amanhã continuará sendo. Ainda que só alguns percebam as mudanças, elas afetam as vidas de todos nós, indistintamente. A tragédia de tudo isso, até que poderiam ser as terríveis distorções da verdade, mas pior que ocorrerem distorções é ninguém saber por que e para que as distorções ocorrem. Mesmo a gente simples lá dos sertões já notou há muito que o mundo não é o mesmo. Para aqueles lados, as novidades chegam agora por uma caixinha de luz que se aninha nas mãos de cada um. Uma novidade por dia, uma por minuto. Como chegamos a isso? Ou seria melhor perguntar como isso chegou a nós? Caminhamos ao pós-modernismo ou foi ele que nos encontrou? Os dois. De cá andava trôpega a humanidade, é assim que ela caminha. De lá viajava silencioso o pós-modernismo, pelos campos, nas sombras, sorrateiro, na serpente. Desde os primeiros instantes do mundo, ele estava lá. Agora, quando se aproxima o fim dos tempos, ele já está aqui. A quebra dos paradigmas. De tempos em tempos anunciam-se a quebra de paradigmas, de tabus. Justamente isso é o que, um após outro milênio, provocou a apoteose. Eu poderia dizer advento, mas ele sempre esteve aqui, do pós-modernismo. Cada mudança de padrão era seguida e fazia seguir-se por um salto tecnológico. De onde estamos, do alto de nossos milhares de anos de ciência multiplicada, tecnologias há que agora parecem toscas, mas elas em algum lugar do passado derrubaram modelos. Não é pecado o progresso, mas é pecaminoso avançar sem a cruz. Não há nada de errado com a tecnologia, mas ela é um erro quando desenvolvida distante de Deus. Uma vez que a humanidade encontra-se distanciada do Criador, desde a queda, o subproduto humano chamado ciência só poderia mesmo estar longe do Senhor e conduzir o homem para ainda mais distante. Não seria possível dizer que a tecnologia e o pós-modernismo são irmãos, porque são filhos de distintos pais. Aquela é filha nossa, este é rebento do mal, mas andam juntos, irmanados pela dependência que têm um do outro. O pós-modernismo só é forte por causa da tecnologia e ela só faz aumentar por causa deste. É simbiose, consortismo, conveniência. Na esteira do avanço científico vieram as ideias de uma proposta relativizadora de tudo quanto parecia ser inalterável, inclusive a última barreira a ser vencida, o tempo. Os primeiros paradigmas, determinismo e possibilismo geográfico, já nem parece obstáculo, que dirá barreira. No Éden, o homem tinha o mundo ao seu dispor e o perdeu. Expulso do jardim, a natureza já era outra, era hostil. O primeiro paradigma, dominar, apesar do pecado, a terra, os animais, a geografia, o clima. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Gênesis 3:19. Quando da queda pelo pecado, o que era fartura e facilidade tornou-se obrigação braçal. O manejo sobre os rebanhos também era algo a ser aprendido, uma vez que a própria sobrevivência da raça humana dependia disso. De tão fácil que hoje é, nem nos parece paradigma o manejo do enxadão, o estalar do cipó de boi, mas um dia foi. Não tantos anos passaram-se e a humanidade em Caim e Abel já podia agora dominar o que disso necessitava para sobreviver.
O desconhecido era, então, domínio das atividades humanas. Ao encontrar-se pela primeira vez em relação de vantagem quanto aos desafios, o homem, pela segunda vez, pecou. Caim retém a sua produção, que por ser tão boa, não poderia ser entregue a quem não a produziu. Deus não merecia a sua adoração. Metrópole, uma ferramenta pós-moderna adiada. Se a terra era nossa, tudo mais poderia ser. Só os fortes bois são nossos servos, por que não os fracos homens? Então, é preciso ser o mais forte, é preciso que todos sejam um. Em Babel, o lugar em que se tenta pela primeira vez construir uma torre que vai até os céus, a desordem pós-moderna tenta o bote, dar fim aos limites que circundam o homem. Deus diz: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Gênesis 11:6. Aos detratores do Criador, esta é uma demonstração de vil tirania da parte de Deus. Mas não, o Senhor está somente buscando proteger o homem do desejo de ser ilimitado. Deus está protegendo o homem do próprio homem. A ideia de aglomeração precisaria esperar ainda para um dia vir a acontecer. Distância. Depois de dominar a terra, era a vez de domar a sua extensão. A bem da verdade, esse paradigma durou milênios, sendo perfeitamente superado apenas em nossos dias. C.S. Lewis provocava os garotos do fim do século XX, dizendo que eles jamais terão noção do tamanho exato do planeta. Lewis fazia lembrar as longas viagens marítimas a bordo dos transatlânticos. O que nos serve agora por recreação, aos passados foi, por tempos, a única das opções. Entraram para o imaginário dos tempos antigos as Marias Fumaça. Nestes veículos, cada quilômetro vencido tem cheiro e sabor. Enquanto a enorme lagarta de ferro se arrasta sobre os trilhos, o barulho dos vagões, o som dos dormentes, o ruído do metal das rodas contra o ferro da linha fazem lembrar a todos os viajantes que o caminho está sendo palmilhado em todos os centímetros que o compõem. Quanto mede um quilômetro? Quem andou nas estradas de terra a bordo das velhas jardineiras sabe melhor do que os passageiros dos modernos automóveis. Mas os últimos 300 anos fizeram lançar as distâncias no Museu dos Desafios. Tudo é perto, tão perto quanto uma turbina supersônica pode fazer ser. Velocidade. Ao mesmo tempo que encurtava distâncias, o homem gradualmente descobriu sua fronteira final. As distâncias foram superadas pelos meios de transporte e relativizadas pela velocidade. No ano de 1808, o mundo foi surpreendido pela popularização do automóvel. O Ford T chegou às ruas a incríveis 60 km por hora. Com o passar dos anos, a questão já não era mais que distância a percorrer, mas em quanto tempo percorrer alguma distância. Finalmente, o homem se supera outra vez. Em 14 de outubro de 1947, Chuck Yeager, major da Força Aérea dos Estados Unidos, viajou mais rápido que o som. Um grande avanço para a humanidade, se pensarmos que 80 anos antes, as primeiras locomotivas circulavam pelos Estados Unidos, pela Europa e o Brasil a despreocupados 40 km por hora. Muitos estudiosos e mecânicos afirmavam que o limite para a velocidade das máquinas inventadas pelo homem seria 80 km horários. Mas no ano 664 a.C., o profeta Naum anteviu que o homem trafegaria em máquinas rápidas e velozes. Os carros se enfurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas, o seu parecer é como de tochas, correrão como relâmpagos. Naum 2 e 4. É difícil descrer tratar-se de uma referência profética aos tempos pós-modernos, em que a velocidade já não é tida como barreira, mas como possibilidade. O tempo, a barreira final.
Os temas de ficção científica sempre ajudam a compreender quais serão os próximos paradigmas que o homem quererá vencer. Longas viagens realizadas sem que as distâncias ou velocidade sejam problemas insuperáveis ao homem. Verne propõe que já em 1873, homens intrépidos como Phileas Fogg poderiam dar a volta ao mundo em 80 dias. Era o paradigma a ser vencido, e foi. A bordo dos aviões de carreira, o outro lado do mundo está a não mais que 12 horas. As grandes velocidades não são desafios para os homens incríveis e suas máquinas voadoras. Em 1905, Albert Einstein torna pública sua teoria da relatividade. Na ocasião, o físico alemão surpreende o mundo científico propondo, entre outras coisas, que o tempo poderia desenvolver-se em velocidades diferentes, dentro de condições específicas. Segundo a teoria, ainda não comprovada empiricamente, se o homem viajasse pelo espaço, na velocidade da luz, o tempo para ele teria resultados distintos do tempo experimentado pelos seres humanos que estariam na Terra. Ao cabo da viagem, enquanto que para o cosmonauta o tempo passado foi de 1 ano, por exemplo, na Terra, a história poderia ter avançado 50 anos. Como se vê, o relógio que carregamos em nossos pulsos ou que marca o tempo em nossos celulares já não é sinal de estabilidade. Uma hora pode não ser mais do que um breve minuto. Como isso nos afeta? Tudo que é produzido no ambiente acadêmico, ainda que não seja compreendido pelas massas, sempre afeta a vida de todos. Em toda a humanidade, somente um homem foi capaz de explicar satisfatoriamente a conjectura de Poincaré, coisa que nenhum garoto jamais ouviu falar, mas qualquer menino sabe que nada é melhor que os jogos em 3 dimensões. O mesmo se dá com a teoria da relatividade. A partir dela, uma vez que o próprio tempo, a 4ª dimensão, passou de sua qualidade absoluta para uma possível relativização, tudo o que era tido como certo passou a ser duvidoso. Deus criou o homem? Depende. Se você achar que sim, sim. Se achar que não, não. Deus existe? Sim, se você quiser. Posso trair minha esposa? Claro, desde que ela não saiba. E se ela souber, lembre-a de que a moral é relativa, que significa que sexo sem amor é uma realidade. Afinal, nem todos os que amam praticam sexo. Logo, pode-se fazer sexo sem amar. Como as mensagens pós-modernas chegam até nós? A principal entrada do pós-modernismo para os nossos lares são os meios de comunicação. E não se deve estigmatizar a televisão, porque qualquer canal de informação pode ser a imagem da besta. Enquanto filmes, minisséries e novelas recebem atenção como porta de entrada dos demônios, a publicidade passa despercebida ou relegada como inofensiva. A propaganda brasileira é tida como uma das melhores do mundo. Nossos publicitários são campeões em premiações internacionais em todo o globo. Neste ambiente de efervescente produção, as ideias incendiárias do pós-modernismo instalam-se e infiltram-se sem que a maioria das famílias cristãs se dê por conta. A pomada Nebacetim veiculou alguns anos atrás um filme publicitário com o título Famílias, no qual diversos arranjos são mostrados em cuidados com crianças. Ao final, o público é surpreendido por um par gay carregando um neném. Nebacetim acaba com as bactérias. Odeio bactérias. Nebacetim, socorro para sua pele. O argumento do filme diz: as famílias mudaram, é fato. A sociedade já reconhece novos modelos de famílias. Nebacetim é uma marca que evoluiu com o seu consumidor e prova isso mostrando todos os tipos de famílias em seu comercial, disse André Godoy, redator da agência de publicidade. Outro canal de entrada é a música pós-moderna. Aqui, as mensagens pós-modernas e seu veneno corruptor não são tão sutis. Na verdade, até mais que em qualquer outra fonte, aqui as águas da pós-modernidade jorram fortes. Curiosamente, porém, poucos pais dão-se conta do que ouvem os seus filhos
todas as vezes que se isolam do mundo com os fones. É uma conversa com o diabo ao pé do ouvido. Em 2002, o Brasil conheceu um trio chamado Tribalistas. As letras e suas baladas características defendiam liberalização plena e relaxamento moral. Nas noitadas, moças e rapazes entregavam-se ao sexo casual ao ritmo do hit Já Sei Namorar. A música era uma ode ao casualismo sexual e ao pansexualismo. Nas relações amorosas, sabe-se, mulher é louca por compromisso. Mas enquanto o parceiro ideal não chega, cada vez mais moças estão aderindo a uma prática que já foi exclusiva dos homens, o sexo casual. Do tipo uma vez só e adeus. No universo feminino, sexo sem compromisso virou algo mais generalizado do que em qualquer época anterior. Ocorre em qualquer faixa de idade e é praticado de maneira mais aberta, inclusive discutido com as amigas que também o praticam. As adeptas das relações casuais têm até mesmo para si um hino, o hit dos tribalistas Já Sei Namorar. Observe que apenas tocar o refrão "Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem", que as mulheres presentes nas baladas se agitam e fazem coro. Dizem elas que o legal do sexo sem compromisso é preocupar-se apenas com si e não com o parceiro. Apenas o seu próprio prazer é o que importa. Os estudos apologéticos sobre o pós-modernismo são consideravelmente tardios nos meios cristãos. E mesmo já fazendo alguns anos que o mundo mergulhou na fase que sucede ao pós-modernismo, o pós-cristianismo, estudar o pós-modernismo é realmente importante, porque é nele que nós vamos encontrar os mecanismos que nos trouxeram ao estado de apostasia geral, inclusive eclesiástica, vivido agora. As mentiras e distorções pós-modernas, no entanto, e mesmo o discurso pós-cristão, não são novos em seus apelos. Suas armadilhas podem mostrar-se mais refinadas agora, pois Satanás tem aperfeiçoado a operação do engano desde a queda do homem. Mas a essência das mentiras é a mesma, porque o seu ataque frontal é contra a verdade absoluta. O seu objetivo é refutar a incontestável verdade com mentiras vencidas, apesar das estratégias repensadas. O importante é saber que não importa como chamemos as propostas pós-modernas, se de pós-cristianismo, se de nova esquerda, de progressismo, de comunismo ou de socialismo, porque tudo não passa da operação do espírito do anticristo.